Oi, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez a gente se reúne para bendizermos juntos ao nome do Senhor, aquele que era, que é, que sempre será Deus. E como eu sempre digo, Ele tem o seu trono inabalável e o seu domínio, o seu poder se estende de geração a geração. Hoje eu estou aqui com o diácono Gilberto, que vai me auxiliar aqui no violão. E você aí em sua casa pode adorar ao Senhor conosco. Pare aí o que você estiver fazendo e se concentre nesse momento, invoque a presença do Senhor, adore-o em espírito e em verdade. Vamos cantar juntos, Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Cantemos mais uma vez. Recebi um novo coração, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como é glorioso podermos nos reunir e adorar ao nome do Senhor, dizendo que a nossa família está fundida no Senhor. Ele nos acolhe e nos torna o povo seu
e ovelhas de seu pasto. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. E nós nos entregamos ao Senhor de corpo e alma, em espírito e em verdade, porque Ele é Deus. Neste momento aí em sua casa, você pode também participar e glorificar o nome do Senhor conosco, também fazendo aí a sua transferência bancária, contribuindo com seu dízimo, com sua oferta, porque afinal de contas a igreja também precisa se movimentar, né? E a igreja se movimenta também com a ajuda na contribuição dos irmãos. Então contribua conosco, participe conosco desse momento glorioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele é Deus. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se
sendo Deus. Deus é Deus. Senhor, o Senhor é Deus, glorioso, digno de todo poder, digno de toda glória. Nós precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco, Deus. Use, ó Deus, em nome de Jesus, o pastor Adaías com poder e glória, como o Senhor sempre tem usado. Que a mão do Senhor seja sobre ele, que ele seja conduzido pelo seu próprio Espírito e que mais uma vez a sua igreja seja alimentada por algo do céu. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Pastor Adaías tem a palavra. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós nos encontramos via vídeo para podermos estar juntos meditando na palavra de Deus. Daremos prosseguimento nas meditações das parábolas do Senhor Jesus e hoje vamos meditar na parábola do juiz iníquo, que também está no livro de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, que diz o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, no fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará justiça, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eis a pergunta do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus conta aos seus discípulos, às pessoas que estavam próximas dele, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É sobre isto que iremos falar nesta noite. E eu convido a você que incline a sua cabeça onde você estiver agora e ore comigo. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, eu e os teus servos e servas, que agora param, Senhor, para meditar na tua palavra. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, para as suas vidas. Eu quero te pedir o teu consolo, a tua graça. Eu quero pedir a tua misericórdia para os milhares e milhares de brasileiros que estão enlutados. Ó Deus, peço a tua misericórdia para as famílias do teu povo, as famílias da igreja, as famílias dos cristãos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. O consolo, Senhor, e te peço também que o Senhor esteja agindo de forma poderosa, a fim de que sejam abreviados os tempos desta pandemia, meu Senhor, e as pessoas possam voltar a uma vida normal, poder ter o direito de ir e vir com tranquilidade. Eu oro pedindo sabedoria para as nações, sabedoria para as autoridades, para que, ó Deus, enfim, as providências continuem sendo tomadas na direção de poder impedir o avanço desta pandemia. Eu oro a Ti, Senhor, pedindo também a iluminação do Espírito Santo para a palavra que será ministrada nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Lucas capítulo 18, versículo 1. Orar sempre, sem nunca esmorecer. Antes de ser um prazer, é um dever. Antes de ser um querer, é um dever. É um compromisso, é uma responsabilidade, é um compromisso inadiável. Orar sempre, sem desanimar. Nós temos muitas lutas, muitas aflições, mas a oração deve ter espaço em nossas vidas. Devemos encontrar tempo para orar, tempo para estar na presença de Deus. Jesus conta uma parábola sobre uma obrigação que todo cristão tem, que toda cristã tem, de estar na presença de Deus. Infelizmente, ao longo dos anos, eu tenho acompanhado que as reuniões de oração sempre são mais vazias que outras reuniões da comunidade. Isso é lamentável. Claro que eu presumo que as pessoas oram em suas residências, oram em suas casas, tudo isso muito certo, mas é um sinal mesmo muito gritante de que há um distanciamento do lugar da oração. Cada vez as reuniões de oração são mais vazias, cada vez mais as reuniões de oração são mais vazias, e isto é um sintoma gravíssimo de um povo que não ora. Mas é o nosso dever orar, é o nosso dever clamar a Deus. Diz aqui a parábola que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. O Senhor conta esta parábola para incentivar, para exortar o compromisso da oração, exortar os seus discípulos ao compromisso, à responsabilidade da oração. Havia também naquela cidade uma viúva que via ter com aquele juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. A condição daquela mulher diante do juiz era uma condição muito ruim, muito difícil, porque ele era homem, ele não temia a Deus, não respeitava homens. Me parece que a ideia aqui é do homens, uma referência não no sentido genérico, mas ao sexo masculino. E aquela mulher era pobre, viúva, e tinha uma causa contra um homem. Então, praticamente uma causa perdida, porque ela vai diante de um juiz que não respeita a Deus, não teme a Deus, nem respeita homem algum. Ora, se ele não respeitava a Deus, nem aos homens, muito menos uma mulher pobre e viúva, desamparada. Eu sou filho de uma viúva, que ficou viúva, portanto, no início do século XX. E temos por experiência a consciência de que a condição da viúva mesmo no século passado ainda era, e suponho que hoje ainda é, muito difícil. Agora vocês imaginem a condição de uma viúva no século I, numa sociedade extremamente machista, que era a sociedade judaica. Lembremos-nos que o próprio Evangelho diz que quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, comeram 5.000 homens, fora mulher e crianças, porque mulher e crianças não contavam, não se dava a devida importância no mundo antigo a mulher e a criança.
E aqui nós temos uma mulher que tem uma causa contra um homem. Ainda hoje nós sabemos que há uma discriminação para com o sexo feminino, uma discriminação fortíssima. E vocês acompanham isso o tempo todo, as estatísticas. A mulher que tem um salário inferior ao do homem exercendo a mesma atividade numa empresa. A mulher é desrespeitada nas ruas com as antigas cantadas, hoje já sendo penalizadas pelas instituições, pelo judiciário. Mas a condição da mulher sempre foi, neste mundo extremamente machista, muito difícil. Atualmente ainda é muito difícil. Nós estamos acompanhando as estatísticas do feminicídio que acontece no Brasil e das agressões físicas que as mulheres agora nesse período de pandemia têm sofrido. Então, a condição da mulher é sempre uma condição de grande dificuldade. Vocês que são mulheres sabem disso. Grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Agora imaginam, se hoje ainda é assim, imaginem no século I. A situação era realmente terrível. Por isso é que Jesus conta essa história, narra essa história, para que as pessoas vissem como é importante suplicar a Deus, clamar a Deus, não arredar o pé da oração, ficar firme, ficar inabalável, ser comprometido com a oração. É que a oração trata das coisas luminosas, sublimes, sobrenaturais, místicas. Aquele juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, portanto, muito menos respeitaria uma mulher, se dispõe a atendê-la, porque ela insistiu, ela vinha continuamente diante dele dizer: julga minha causa contra o meu adversário, julga minha causa contra o meu inimigo. Era contra um homem. Dificilmente aquele juiz iria atender uma causa de uma mulher pobre, viúva, contra um homem. Ia desprezá-la. Mas ela insistiu. E você ouviu aqui na leitura e pode acompanhar no seu texto, na Bíblia, na sua Bíblia, Lucas 18, de 1 a 8. Ele por um tempo não quis atender, mas depois disse: não, é o melhor eu atender esta mulher, para que ela não fique me importunando. Ele que era iníquo, que não temia a Deus, nem tinha respeito por homem algum, se dispõe a atender aquela mulher. E Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. Vede o que disse o juiz iníquo. Por causa da persistência daquela mulher, ele resolveu atendê-la. Quanto mais Deus atenderá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Ora, nós temos ali a figura de uma pessoa ímpia, iníqua. O juiz é ímpio, é iníquo, não teme a Deus nem respeita os homens. No entanto, atendeu a causa daquela mulher porque ela persistiu, ela ficou firme no seu propósito, ela ficou inabalável. Quanto mais Deus atenderá aos seus servos e servas que clamam a Ele dia e noite. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca desanimar, e nunca desistir, ficar na cena, na trincheira da oração, clamar, suplicar mesmo, estar ali diante dele, em intercessão, cientes de que não estamos orando a um Deus iníquo, mas a um Deus santo,
que não estamos orando a um Deus que não respeita os homens, pelo contrário, Deus tanto amou as pessoas que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus tem um profundo respeito para com os homens. E Deus vive em plena harmonia com Deus, na Santíssima Trindade, vivendo em profundo respeito. Ora, é a este Deus bom, é a este Deus misericordioso, é a este Deus cheio de graça, de bondade, de misericórdia que devemos clamar. Estamos vivendo um período terrível de pandemia. Estamos vivendo um período onde o nosso país já chega a mais de 70 mil mortos. Então devemos nos importar com esta situação, devemos estar todos mesmo preocupados, mas não devemos deixar de estar clamando a Deus, de estar suplicando, de estar insistindo com Ele, sabendo que Ele é quem pode nos guardar, é Ele quem pode nos fazer com que passemos por esta pandemia e sejamos vitoriosos, que tenhamos a vitória que Ele tem para cada um de nós. Os dias são difíceis, são maus, nós temos o dever de orar. Podia ser dias de bonança, nosso dever é orar, nosso dever é encontrar tempo para estar falando com Deus. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala, Deus escuta, você escuta, Deus fala. E Deus nos fala de muitas maneiras. Deus nos fala através da sua palavra escrita. A gente para e encontra o tempo para ler a palavra. A oração é prosa. Quando eu estou lendo aqui as Sagradas Escrituras, Deus está falando comigo. Vai usar o texto sagrado para falar comigo, para falar com você. Deus mostra por meio das circunstâncias. Deus fala por meio das circunstâncias. Então você está em sintonia com Ele, com a sua voz, por meio das circunstâncias. Deus nos fala por meio da natureza, dos acontecimentos, dos fenômenos. Deus nos fala por meio dessa pandemia, tem nos mostrado que devemos valorizar a nossa reunião pública, que já não podemos ter mais. É Deus nos falando. Olha, quando as coisas voltarem ao normal, ao novo normal, seja frequente a sua igreja, se importe, tire um tempo, um dia da semana, que você vai se encontrar com os irmãos. Seja caloroso, não seja frio no aperto de mão. Não olhe para as pessoas com a cara amarrada, não discrimine as pessoas, porque agora você sente falta das pessoas, sentimos falta das pessoas. Devemos ter por elas profundo respeito, carinho, atenção, demonstrar o verdadeiro amor ágape, o amor cristão para com as pessoas. Deus vai nos falando das variadas maneiras, Deus vai nos mostrando como temos que proceder. Quem ora enxerga melhor as coisas. Por isso que Jesus era um exemplo de quem orava. Os evangelhos estão cheios de incidentes, de momentos em que o Senhor se desloca para algum lugar, sobe ao monte, vai a um lugar particular, está a sós com Deus, ora com seus discípulos, os ensina a orar e conclama, como aqui agora em Lucas 18, de 1 a 8, conclama os seus discípulos a oração. Devemos encontrar tempo. Você está ali inscrito, estou aqui agora fazendo uma referência aos membros da IBAN, da primeira Igreja Batista da Asa Norte. Você está lá no grupo de oração, seja o incentivador da oração, se disponha a orar, encontre tempo para dizer ali também: estou orando, estou me importando com o que as pessoas dizem aqui, com os pedidos que são feitos, com as necessidades das pessoas. Eu agora posso ainda olhar os nomes de vocês escritos aqui nos bancos da IBAN, e cada um de vocês tem reais necessidades e precisa de oração, precisa de súplica. Então é o nosso dever orar pelos homens, orar pelas pessoas
orar em favor do país, orar em favor da família, orar em favor dos governantes, orar em favor da natureza. Estamos acompanhando o desenfreado desmatamento da Amazônia. Orar contra isso, para que o governo consiga controlar, seja um desestimulador do desmatamento. Orar em favor dos que sofrem nesta hora, e como disse há pouco, milhões de brasileiros sofrem. Nós somos mais de 200 milhões e todos nós estamos sofrendo por causa da pandemia. As igrejas estão sofrendo por causa dos reflexos da pandemia. Então é momento de oração. Mas ainda que não fosse um momento tão difícil como esse que estamos vivendo, somos convocados a orar a Deus. Orar a Deus. Porque se o juiz iníquo, que não temia a Deus nem respeitava homem algum, se dispôs a atender aquela viúva pobre, muito mais Deus, que é graça, que é misericórdia, que é presença real, que é poder, que é bondade, que é fidelidade, vai estar nos atendendo nas nossas reais necessidades. Mas aí o Senhor Jesus faz uma pergunta final na sua parábola do juiz iníquo. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esta expressão, fé na terra, pode ser sacada do texto, retirada e tranquilamente se colocar ali a expressão: quando o Filho do Homem vier, achará alguém em oração? Achará alguém de joelhos? Achará alguém clamando? Achará alguém suplicando? Achará alguém indo para uma reunião de oração, para uma vigília? Achará alguém chamando para a oração? Achará alguém convocando para a oração? Achará gente se juntando em pequenos grupos para orar? Achará alguém fechando a porta do seu quarto e dobrando os joelhos? Quando o Filho do Homem vier, achará alguém orando? Eu e você é que temos que responder a esta pergunta. Orar sem cessar, diz Paulo. Orar sem cessar. Orar sem titubear. Orar com confiança. Orar com certeza da vitória. É claro que a vitória não necessariamente não é aquilo que eu quero, que você quer, mas aquilo que Deus tem para nós. Cumpra assim o teu querer, Senhor, em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, do nosso país. Cumpra o teu querer, o teu bom propósito, o teu beneplácito, Senhor, cumpra o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. A igreja não é chamada a controlar o Estado, mas a clamar pelas autoridades. A igreja não pode impor à sociedade a sua vontade, mas ela pode clamar a Deus para que a vontade de Deus se cumpra na vida das pessoas, que as pessoas queiram o querer de Deus, que haja conversão. A igreja não pode proibir que alguém seja homossexual, mas a igreja pode orar para que o homossexual se converta de todo o coração a Deus e tenha a sua homossexualidade controlada. A igreja não pode impedir alguém de se prostituir, mas pode pedir a Deus que aquela pessoa tenha uma experiência profunda de conversão e abandone a prostituição. A igreja não pode proibir alguém de furtar, mas a igreja pode orar para que aquela pessoa tenha mudança radical em sua vida, conversão, e passe a desejar trabalhar sem precisar furtar ninguém. Aquele que roubava, diz Paulo, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. A igreja não pode impedir alguém de ser indiferente, mas ela tem que clamar para que aquela pessoa pratique a alteridade, a empatia. Então, é o nosso dever orar. Temos variadas razões para clamarmos a Deus. Não podemos mudar as pessoas à força, por força de lei, impor um congresso a um país que se submeta à palavra de Deus, mas devemos orar a Deus.
Orar a Deus, diz a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então devemos clamar a Deus. Então a oração é importantíssima, por isso que Jesus conta uma parábola sobre o dever, a obrigação, o compromisso, a responsabilidade, a urgência da oração. Orar para que as coisas mudem pelo poder do Espírito Santo. Orar por paz, orar por saúde, orar por segurança, orar por educação, orar a Deus para que haja abundância nos lares, alimentos, sustento, para que as pessoas vivam dignamente, orar para que não haja tamanha desigualdade em um país como este, onde poucos têm tudo, onde muitos não têm nada. Orar para que a mesa seja farta de cada cidadã, de cada cidadão. Orar para que os maridos respeitem as esposas os maridos, os pais os filhos aos pais. Orar para que o Evangelho entranhe em nosso ser. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos encontrar tempo para estar diante de Deus, para desnudar o coração diante de Deus, para sentir a sua presença, o seu aconchego. Vivemos um tempo onde não podemos sentir o calor humano uns dos outros, mas podemos pedir a Deus que nos abrace, que esteja ao nosso lado, que nos sustente, que nos dê paciência. Dias difíceis, né? Às vezes nos falta a paciência. Então clamemos a Deus: Senhor, entra com a tua paciência, faz-nos produzir paciência no relacionamento familiar, paciência para esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me livrou de todos os meus temores. Paciência. Oremos por isto, mas é o nosso dever orar, é o nosso compromisso. Não pode se dizer cristão quem não ora. Não existe esta coisa de cristão não praticante. Se alguém não é praticante do Evangelho, não é cristão. Não é cristão. O cristão tem compromisso com a palavra de Deus, porque precisa ouvir a voz de Deus. E o cristão tem compromisso com as lágrimas, com a oração, porque é ordenado pelo Senhor. Jesus contou uma parábola sobre o dever. Jesus ordenou que se ore. Então é preciso orar, é preciso clamar, é preciso suplicar, é preciso interceder, é preciso gastar tempo na presença de Deus, é preciso querer orar, é preciso se juntar, quando possível, a pessoas em oração. E Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se por vezes um juiz iníquo atende uma pessoa porque ela é persistente em pedir que se julgue a sua causa, quanto mais o Pai Celestial atenderá aos seus filhos e filhas que a Ele clamam dia e noite. Quando Jesus voltar, vai me achar orando, vai achar você orando, vai nos achar orando. Essa resposta precisamos dar a Deus. E Deus nos abençoe. Senhor Deus, encerro aqui esta palavra e te peço que o teu bom Espírito fale mais profundamente ao coração de cada irmão, ao coração de cada irmã, de cada família da igreja, Senhor. Guarda o teu servo, guarda a tua serva, com a tua bênção, com a tua proteção, com a tua misericórdia, Senhor. Guarda aqueles que estão no front da guerra, ó Deus, estão na linha de frente. Guarda suas vidas, Senhor. Tem misericórdia dos que choram seus mortos nesta hora. A tua misericórdia, ó Deus.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém.